Eu moro numa cidade italiana. Sou de uma família italiana como tantas outras que existem no Brasil. Hoje são cerca de 30 milhões de italianos e descendentes morando no Brasil, né? Em várias cidades. Como os meus bisavós, eles chegaram para trabalhar na lavoura a partir de 1870 e outros desenvolveram trabalhos mais refinados e permaneceram em cidades maiores e em capitais. Passo al mio secondo argomento e voglio dirvi che io vivo in una città italiana, perché io vivo a São Paulo. A maior concentração desses oriundos encontra-se nos estados do sul e sudeste do país, né? E é justamente no sudeste que fica o estado de São Paulo e a cidade de São Paulo, onde eu moro, né? É a maior cidade italiana do Brasil. Eu escrevo sobre gastronomia há 21 anos. Em São Paulo, a gente publica 600 restaurantes selecionados. Se as pessoas fossem a esses restaurantes uma vez por dia, num ano, não daria conta, seriam quase 2. Desses restaurantes, a maioria é italiana. Por quê? Nós temos 3 tipos de restaurantes. O ristorante, a cantina, que é a trattoria, e a gente tem ainda uma categoria muito especial, as pizzarias. Se o começo foi muito difícil para esses italianos que foram para lá, em geral camponeses que foram fazer América, trabalhando nas fazendas de café, com o passar do tempo eles foram se tornando expoentes, seja na literatura, seja na moda, no futebol, nas artes e na arquitetura. Em nenhuma outra área, no entanto, os italianos foram tão longe quanto na influência da gastronomia. Essa influência começa com o nome com que ficou conhecido o restaurante familiar italiano, de ambiente e menu muito simples, que na Itália são chamados de trattoria ou osteria. No Brasil eles se chamam cantina. Diz a lenda que quem fez a transformação de cantina em restaurante, utilizou essa palavra, foi um imigrante calabrês, Francesco Capuano, quando ele abriu inicialmente uma loja de vinhos em 1907. Os fiscais da prefeitura procuraram por ele e ordenaram que ele chamasse o lugar de adega, o termo mais adequado em língua portuguesa. Mas ele era um homenzarrão alto, teimoso, e ele disse, não, na minha terra, cantina é cantina. E assim foi. E pouco a pouco ele foi transformando aquela cantina em restaurante. Ele serviu primeiro um cabrito, depois uma massa, e o que era para ser o nome de uma adega acabou se consagrando como restaurante. A Cantina Capuano, a gente pode dizer que é a mãe de todas as cantinas brasileiras. Eles nos legaram uma gastronomia tão fascinante que se tornou matriz para muitos pratos ditos italianos, mas que são receitas adaptadas por imigrantes e seus descendentes, além de brasileiros que se encantaram pela cozinha. Muitas vezes, o que obrigou a mudança foi a falta de ingredientes, não tinha nada disponível. E por isso muitos pratos de italiano têm mesmo só o nome. Eles foram inventados ou reinterpretados em território brasileiro. Aliás, fico pensando que num primeiro momento, esses oriundos eles sofreram muito com a falta, por exemplo, de tomate, né? Que era uma hortaliça rara na época da imigração massiva para o Brasil. Tão rara quanto o manjericão. Um dos mais famosos pratos que se espalhou por todos os cantos do Brasil é o polpettone alla parmigiana. A receita brasileira não tem nada a ver com a italiana, né? Feita de forma cilíndrica e que lembra um salame. Filho de imigrantes, um homem chamado Antônio Bonerba, que hoje está com 74 anos, ele herdou dos pais uma cantina chamada Jardim de Nápoles. Como o nome é estranho mesmo, porque ele é escrito meio em português e meio em italiano. Eu começo aqui a contar um pouco da história do polpettone paulistano. Quando o pai do Bonerba, do Antônio, abriu a cantina, seu Francesco, ele fazia apenas 4 pizzas e não mais que 5 massas, né? E um dos pratos já era o filé à parmigiana, do qual eu falaria adiante. O Bonerba, o filho, Antônio, ficou imaginando o que ele poderia fazer. Aqui está aqui uma foto dele, bem recente, né?
E ele ficou imaginando o que fazer com aquelas sobras de carne. Então, chegou então a ideia de aproveitar aquela carne, moer e fazer uma polpeta. E ele pensou também em fazer uma polpeta diferente, recheada de mussarela. E dessa forma teria que ser um disco achatado e grande, né? Depois que ele montou esse disco, ele empanou e fritou a carne. Mas ainda faltava alguma coisa para essa receita chegar ao ponto final. Então ele pensou em fazer como se faz em Nápoles e na Sicília, mergulhou em molho de tomate, salpicou de parmesão. Outro clássico ítalo-brasileiro, esse filé à parmigiana, ele é uma... Aqui a gente tem uma imagem dele. Ele é uma variação da cotolette alla milanese ou alla bolognese. Mais recentemente, tem uma leva imensa de chefes procurando oferecer o melhor da cozinha italiana, e esses profissionais estão sempre ocupados em pesquisar tanto receitas originais quanto tentar reproduzi-las com fidelidade. Eles viajam muito à Itália em busca de conhecer o que o país produz hoje. Entre eles há um chefe cheio de personalidade chamado Jefferson Rueda, e ele criou um estilo culinário batizado de Ítalo Caipira no restaurante Attimo. E aí ele acabou juntando, né, essa cozinha sui generis, ela junta, né, cardápios, essas receitas autênticas e outras que são reinterpretação ligadas pelos imigrantes, né? E entre os pratos que ele criou, os mais interessantes, está esse canudinho, uma variação do canolo que leva recheios doces e salgados. Esse da foto tem um creme de camarão e vem com ovas de caviar espanhol. A gente tem muitos chefes italianos, naturalmente, trabalhando hoje no Brasil. Um deles é Luca Gosani. Ele trabalhou aqui na Enoteca Pinchiorri, 3 estrelas Michelin que dispensa apresentações. Ovviamente abbiamo anche molti chef italiani in Brasile, uno di loro molto famoso